Pai do Senhor, meus irmãos, já faz uns dias que eu fiquei meditando. A postagem que eu vi no Facebook de um pastor bastante renomado, pastor bastante conhecido aí no meio dos cristãos, que tem uma linha teológica diferente, né, da linha teológica pentecostal. E eu não gosto muito de fazer isso, irmãos, essa é a verdade. Mas como eu gosto de estudar a palavra, como eu gosto de ouvir o Espírito Santo de Deus, eu me senti incomodado. Claro, quem sou eu? Pequenininho, né? No meio desses homens grandes, Leoneide Campos, Irmã Glau, desses homens aí que, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Tá, hoje a gente vai falar um pouco aqui em rápidas palavras, bater um papo, na verdade. Então, você que gosta de Bíblia, convida alguém, compartilha. Depois o vídeo vai ficar, você vai repassar. Então, os irmãos que estão entrando agora, como eu estava falando, eu estava meditando sobre um vídeo que eu vi de um pastor aí, pastor muito famoso, esse pastor muito famoso, né, irmãos? E eu fiquei meditando naquilo que foi dito, né? E ele fez um vídeo. Na verdade, irmão, é o seguinte: ele se aproveitou da situação que nós estamos vivendo, que todos nós sabemos que é essa situação aí que nós estamos vivendo, dessa pandemia, né, que está afetando todo mundo. E ele fez um vídeo sobre falsos profetas. E eu acabei passando e vi. E percebi que alguns irmãos, né, que tem lá as pessoas que compartilham, que curtem, da linha pentecostal, eles compartilharam esse vídeo e eu fiquei pensando, irmãos, eu fiquei meditando, né? Eu fiquei meditando sobre isso. O vídeo, ele falava mais ou menos o seguinte, perguntando onde estavam, né, os pastores, os falsos, segundo ele, pastores, que pregavam o dom da cura, que pregavam, que levavam seus lenços para curar, enfim. Ele estava fazendo crítica sobre a questão do dom de curar, né? E eu fiquei meditando. E primeira coisa, irmão, eu não entendo como é que você que é pentecostal, depois você compartilha aí, você que é pentecostal, você para ouvir um cara desse. Um cara que zomba da tua fé. Porque ali, irmãos, ele estava zombando da nossa fé. Estava zombando da fé pentecostal. Sim. Porque ele começou a dizer, cadê, onde é que estão as curas? Por que não vão lá na Itália e começam a orar? Né? E eu não gosto de rebater nada pelas minhas palavras. Eu gosto de usar a Bíblia. A Bíblia. Segunda coisa que me incomoda, irmãos, é porque ele usa esse pretexto. Tem coisas, missionário Valberlano, que você não concorda que estão na igreja, em algumas igrejas tem, claro. Tem algumas linhas de pensamento que você não concorda? Tem, é claro. Mas você nunca me viu fazendo vídeo aqui falando de tal igreja. Porque toda denominação, irmãos, ela tem a sua linha teológica de pensamento. Ela tem a sua fé. E o que nós temos que combater, na verdade, são as heresias. Tem coisas que você não concorda, irmão, mas em igreja tal? Tem. Algumas igrejas que ele citou, algumas fotos de pastores que ele colocou, tem algumas ideias desses pastores que você não concorda? Tem. Mas a primeira coisa, irmão, que eu quero falar é o seguinte:
Eu não posso falar, irmão, de teologia da prosperidade se eu, irmão, moro numa mansão. Eu não posso falar de teologia da prosperidade, irmão, se o meu carro é um dos melhores. Eu não posso falar de teologia da prosperidade, irmão, porque o que eu estou falando aqui foi um pastor da denominação dele que disse que ele e os dois pregadores mais famosos atualmente, eles têm um compromisso com a igreja lá em São Paulo, e toda segunda-feira eles vão lá pregar, e eles tiram mais ou menos em média 20 mil reais para pregar. Então, para começar, irmão, não posso falar disso aí. Segunda coisa, irmãos. Por que esses caras acham que todo mundo é burro? Por que esses caras acham que os pentecostais não leem Bíblia? Porque ele insinuou que é obrigatório, se existe o dom de cura, eu orar e pessoas serem curadas. Eu vou mostrar para você que nem Jesus, o Filho de Deus, chegou em um lugar e a Bíblia vai dizer que muitos, escute, é a Bíblia, muitos não foram curados por causa da sua falta de fé, na versão King James, e em outras versões por sua incredulidade. Onde é que está esse texto? Lucas 4, 27 e Mateus 3, 58 vai dizer que o próprio Jesus chegou num lugar para fazer a obra, para ministrar, e ele foi chamado para isso. Isaías 61 diz para que Jesus foi chamado, mas mesmo assim ele chegou naquele lugar e muitos, não foram poucos, muitos não foram curados por causa da sua falta de fé, em outras versões por causa da sua incredulidade. Depois você lê na sua Bíblia. Eu quero só mostrar uma coisa para vocês, irmãos. Ó, eu não estou falando por minhas palavras não, mas eu vou inclinar aqui, ó. Bíblia com traduções diferentes, dicionários bíblicos, dicionário Strong, para a gente ver qual é o significado que está lá próximo do grego. Então, irmãos, você que é pentecostal, pelo amor de Deus, por que você compartilha um vídeo desse? Ah, irmão, porque eu não concordo com a igreja tal. Mas você não concorda com a igreja tal, mas você não percebe que ele usa isso para atingir um todo, para falar de todos, para querer dizer que a teologia dele é certa, que não existe mais cura, que Deus não cura mais, que os dons cessaram. Será que não entra isso na tua mente, meu irmão? Será que você é tão inocente, irmãos? Cara, olha, a gente tem um discernimento do Espírito Santo. Eu digo e não tenho medo de dizer. Esses caras não estão defendendo o evangelho pinóia nenhuma. Eles estão defendendo a sua teologia, aquilo que eles creem, aquilo que lhe agrada, aquilo que eles acham que é certo. E aí você que é pentecostal, coloca o like lá, faz o vídeo desse cara ser visualizado por não sei quantas pessoas. Você compartilha, irmão. Então, irmão, terceira pergunta: o que você está fazendo na igreja pentecostal? Porque você sabe que a igreja tem um estatuto. Ah, irmão, eu não sabia não. Claro, não estuda, está servindo a Deus no local e não sabe nem onde é que está servindo. Me perdoe a veracidade do que eu estou dizendo para você, irmãos. Isso aqui serve para mim também. Porque a tua igreja tem um estatuto, amado. A minha igreja tem um estatuto, e no estatuto lá vai dizer que nós cremos nos dons espirituais por dia de hoje. Então, se eu congrego numa igreja, e a igreja tem um estatuto, e eu não estou debaixo daquele estatuto, irmão, estou debaixo de maldição. Então, o que é que você faz? Vai congregar na igreja que pensa a mesma coisa que você, que não crê no dom, que não crê no falar em língua. Tá abertas as portas lá, irmãos. Mas o cara fica na igreja pentecostal e fala mal da igreja que congrega. Fala mal da doutrina que ele mesmo recebe e ele não sabe. Ah, irmão, tem muito exagero no mundo pentecostal? Tem, irmãos.
Irmão, tem muito falso profeta? Tem, você não lê Bíblia não? Falso profeta sempre existiu, mas Jesus nunca deixou de pregar, Jesus nunca deixou de orar, Jesus nunca deixou de curar, mesmo tendo falsos profetas, porque existe o Espírito Santo para nos dar discernimento, existe a palavra para a gente se desviar desses falsos profetas. Agora, não é por isso que eu vou deixar de crer no que a Bíblia diz. Então, irmão, o primeiro argumento dele cai por terra aqui, porque o próprio Jesus, Lucas 4:27, leia na sua Bíblia, Mateus 3:58, diz que Jesus, ele foi impedido, e muitas pessoas não foram curadas, por quê? Por causa da incredulidade ou por causa da falta de fé de muitos. Irmão, era o Filho de Deus. Então, por que que nós agora temos que impor as mãos e todo mundo que tiver com coronavírus vai ser curado? Se o próprio Jesus disse que porque alguns não tinham fé, não foram curados. Irmão, não foi o profeta Elias, não foi o profeta... Nenhum profeta, quem foi? Foi Jesus, o Filho de Deus, o que foi chamado. Isaías vai dizer que ele foi chamado para libertar, para curar, para quebrar as cadeias, mesmo tendo essa unção na vida dele, mesmo tendo esse poder na vida dele, na Managassu, por causa da falta da fé de muitos, Jesus não curou. Tem outro, em Mateus 3:58, vai dizer, tem um texto, irmãos, na Bíblia, que era para me ter anotado, eu acho que eu troquei. Mateus 3:58 vai falar que Jesus não realizou muitos milagres. E eu acho que Lucas 4:27 vai dizer assim, que na época do profeta Eliseu, existiam muitos leprosos, que nem Naamã, mas só Naamã foi curado. Ah, irmão, eu não sabia que tinha esse versículo na Bíblia, não. Talvez, né, irmã? Talvez. Para você compartilhar o vídeo do Paulo Júnior, eu estou dizendo o nome dele aqui, porque todo mundo sabe que foi ele, esse camarada aí. É porque você não sabia que tinha esse texto na sua Bíblia, não? E muitos leprosos, está aqui, ó. Lucas 4:27. Havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã. Você entende isso aí, irmãos? Olha o que a Bíblia está dizendo. Então, como é que o cara vem para cá e vem desafiar a fé pentecostal, vem zombar? Porque para mim isso aí é zombar. Você chegar e dizer para a pessoa, olha, vai lá, cura, acaba com o coronavírus. Meu irmão, existia leprosos na Bíblia, alguns foram curados e outros não. Pode ler, a Bíblia está dizendo aqui que havia muitos, mas só Naamã conseguiu a cura. Vai compartilhando, irmão, essa vida é importante. Então, irmão, a gente precisa ser mais sábio, a gente precisa estudar mais. A gente precisa ter convicção da nossa fé. Alguém chega para você, aí diz, os dons não cessaram. Aí eles usam um texto, aí você não estuda, não vai saber o tempo do verbo que está o texto, não vai saber qual o significado, não vai saber o contexto, aí você diz, é mesmo. Aí o cara mina a tua fé. Aí você deixa de acreditar em um Deus poderoso, que pode fazer muitas coisas. Irmãos, todos nós estamos suscetíveis, independente se você tem dom, se você não tem, independente se você serve a Deus, se você não serve, a Bíblia vai dizer que o sol está para todos, a chuva cai para todos, para o justo e para o ímpio. Então, nós somos suscetíveis, irmão, a passar por isso, mas isso não quer dizer que Deus deixou de operar milagres, não quer dizer que os dons deixaram de existir, mas o que me dói na alma não é ele postar isso aí não, irmão, porque ele está certo, no sentido de quê? Porque ele está defendendo a sua teologia, ele está defendendo aquilo que ele pensa, entendeu? Só que tem um bocado de pentecostal, irmão, que pega o vídeo desse cara e só olha para o outro lado, porque ele coloca a foto de fulano, a foto de sucano. Ai, mãe, a gente critica tantas igrejas. Tá certo, irmão, tem coisas lá que são exageros. Eles vão prestar conta com Deus, irmãos, mas isso não pode abalar a minha fé, mas isso não pode deixar com que eu não creia mais que Deus faz milagre. Você entende isso? Eu vi o vídeo, eu assisti aí, irmãos. Uma igreja aí grande dessas.
distribuindo milhares de cestas para aqueles que estão passando necessidade nesse momento difícil. Por que a gente só olha o lado mal? Por que a gente só olha o lado ruim? Por que a gente não olha o lado bom? Aí, irmãos, você pergunta, mas os dons continuam mesmo? Como é que eu posso ver na Bíblia? Você vai ler lá em Atos 2,39. Quando acontece a descida, irmãos, de Pentecostes, o povo recebe o Espírito Santo, a promessa é cumprida. E depois Pedro começa a discursar, porque o povo chega e vai dizer assim: olha, esse povo parece que está embriagado. Preste atenção. Não parecia um escândalo? Porque a primeira impressão que o povo chegou lá é que eles estavam embriagados. Aí Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, e diz, o texto diz, olha, esses homens não estão embriagados. Aí o contexto dá a entender que ele está falando sobre a promessa de Joel 2,28. Mas é a promessa, é o dom do Espírito que veio sobre eles. Aí ele vai dizer no capítulo 2,39 o seguinte, é porque a minha Bíblia aqui, irmão, está com a letra um pouco pequena. Ele vai dizer assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Entende? A todos quantos o nosso Senhor chamar. Primeiro, ele diz, a promessa é para vós, tempo presente. É Bíblia, você tem que estudar a Bíblia pentecostal. Você tem que estudar a Bíblia pentecostal. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, você tem que orar para pessoas ser curadas, mas você tem que estudar a Bíblia. Olha aqui, isso aqui é Deus que está me dando agora a revelação. É para vós, tempo presente, vossos filhos, tempo futuro. E a todos quantos os que estão longe, vai alcançar a todo mundo. Aí a prova da continuidade. E a quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aí eu te pergunto, Deus deixou de chamar as pessoas? Deus deixou de salvar? Deus deixou, aleluia, que a gente ficasse estagnado? Até hoje não tem pessoas aceitando Jesus, até hoje não tem pessoas se rendendo ao Evangelho. Esse verbo chamar, quando você vai estudar, é um verbo de continuidade. O que ele está dizendo aqui é que o que ele está falando é algo que não é somente para agora, mas é contínuo, é extenso. Labarai, ocomanda, calabra, então, meu irmão, o batismo com o Espírito Santo, os dons são para os dias de hoje. É um verbo no tempo futuro. E é um verbo que indica repetição. Eu sei que acontece, que está em ação. Ah, irmão, eu não sabia disso. Claro, irmão. Claro que você não sabia. Então, estude a Bíblia. Para que você não seja enganado. Para que a sua fé não seja minada. Aí você tem pessoas que não creem mais que Deus cura. São pentecostais, congregam em assembleia, Montese, Bela Vista, Madureira, seja qual for, aleluia. Ah, mas você não está mais crente porque você escuta um cara desse, aí porque ele é famoso, porque ele é um cara visto, entendeu? Aí não, ele está certo. Tá não, irmão, está aqui a Bíblia. Agora ele pega o texto, faz do jeito que ele quer e aplica. Aí o cara está lá na igreja. Agora, irmão, vou falar. Só fala em línguas. Mas não procura estudar a Bíblia. Não procura ler a Bíblia. Não procura ter discernimento. Aí é enganado. Aí a sua fé é minada. Entendeu? Então, irmão, não tem base nenhuma o que esse homem falou. E ele fica chamando os outros de herege. Para que heresia maior dessa que ele falou? Mandar as pessoas curar para que todo mundo seja curado? Se nem Jesus, que é Jesus, meu irmão, está aqui o texto, Mateus 3, 58. Jesus, que é Jesus, irmão, não curou todo mundo, ele sendo Deus. Ele sendo Deus,
diz na sua palavra que chegou no lugar, começou a fazer a obra, e muitos não foram curados por sua falta de fé ou por sua incredulidade. Aí você tem a obrigação agora de acabar com o coronavírus, para provar que os dons ainda existem. Que é isso, irmãos? Eu já fui curado, irmãos. Isso aqui não foi ninguém que me contou, não. Entendeu? Por isso que eu fui estudar, por isso que eu mergulhei na Bíblia. Rapaz, esse negócio de cura, Deus cura mesmo. Fui estudar, fui mergulhar, fui atrás do significado das palavras, fui atrás do texto, fui ler o que eles diziam. Eles usam muito o texto de Coríntios 13, 8, que diz que quando aquilo que vier perfeito, o que é imperfeito, se extinguirá, falando que depois que Jesus veio, que é o perfeito, depois que o canum, a palavra veio, não precisa mais de nada. Mas, irmão, pelo amor de Deus, não tem como. Primeiro, porque quando eles estavam escrevendo, eles não sabiam que o canum ia ser feito. Eles estavam escrevendo cartas às igrejas. Eles jamais imaginavam que ali seria um canum fechado. O verbo perfeito, Teléus, está indicando quem é Cristo. Quando ele vier, ele quem? Cristo, que é perfeito. Buscar a sua igreja, aí a gente não vai precisar mais. Por quê? Porque o contexto vai falar de quê? Vai falar que o dom vai cessar, vai falar que as línguas vão cessar, mas que vai permanecer a fé, a esperança e o amor. Por quê? Porque são coisas internas. Então, aquilo que é interno a gente não vai precisar mais, porque se a gente vai estar com Cristo, se o perfeito que é Cristo vier, para que nós vamos precisar de cura? Para que nós vamos precisar de falar em línguas estranhas? Porque se nós estamos com Ele, se nós estamos direto com Ele, é tão simples, irmão. Mas tem pentecostal que tem a cabeça mole. Fica escutando esses caras. Entendeu? Fica, entendeu? Bebendo da fonte desses caras. O cara blasfema da tua fé. Tem deles, irmãos, que diz que até é ação de Satanás quando alguém fala em línguas na igreja. Ah, irmão, mas Paulo disse que quando um falasse, o outro se calasse, era necessário ter intérprete. Irmão, qualquer neófito sabe que Paulo escreveu especificamente para Coríntios. Especificamente, por quê? Porque Coríntios tinha perdido a direção, estava dando muito valor aos dons e Paulo estava querendo colocar em ordem o culto em Coríntios. Mas no final, no capítulo 14, você vai ver que Paulo vai dizer assim: mas não vos proibais em falar em línguas. O próprio Paulo vai dizer: mas não vos proibais em falar em línguas. Você entende isso, irmão? Mas a gente não estuda. Então eu senti vontade, irmão, para alertar você. Eu senti vontade de gravar esse texto. Isso aqui, irmão, são pequenos textos. Tem muito mais textos que provam que os dons têm continuidade. Entendeu? Então, irmãos, vamos acordar. Sabe? Vamos acordar. Ou então, irmão, seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Rapaz, eu não acredito nesse negócio de língua, não. Eu vou congregar numa igreja que tem uma teologia diferente. Mas não fico no meio, entendeu? Causando problema, não, meu irmão. Causando divisão dentro da igreja, não. 1 Coríntios 14. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39, fechando o assunto. Eu não sou muito bom de português não, mas quando alguém escreve uma coisa e relata alguma coisa, e no final do que ele está escrevendo, ele faz o que? Ele fecha o assunto. Como foi que Paulo fechou o assunto sobre dons espirituais? Procurai com zelo
profetizar e não proibais falar em línguas. Paulo está dizendo, ponto final. Coloca ordem nesse negócio. Falem, profetize para que o povo entenda e não haja proibição do falar em línguas. Coloquem o culto em ordem. Pronto. Mas a gente não estuda. A gente engole o que fulano diz, a gente engole o que chicano diz, a gente tem que, é obrigado, entendeu, irmãos? Eu fico nervoso, sabe? Nervoso, é obrigado a ver um cara desse, porque é famoso, usa da sua fama para minar a fé das pessoas, para zombar da fé daqueles que são pentecostais, daqueles que acreditam nos dons espirituais. Ah, irmão, tem muita meninice. Tem, irmão, e daí? Todo canto tem problema. Uma vez um certo irmão falou assim para mim: irmão, tá falando em língua na igreja, mas depois tá pulando a micareta. Ah, irmão, comigo o cara não fala isso não. Aí eu digo, irmão, pois pronto, vamos deixar só santo na terra. Vamos estipar os pentecostais e vamos deixar só as outras denominações, porque não vai haver pecado não, né, no mundo. Aí eu peguei um vídeo que eu vi um dia desse e mandei para ele e disse, tu conhece esse cara aí? Teu pastor tá batizando ele. Vai ver o que estão falando dele na internet aí, que estão dizendo que ele se esconde de trás da Bíblia. Outro tempo atrás aqui, um certo tempo atrás, um pastor de uma certa denominação largou a esposa. Não era para largar não, irmão, porque não fala em línguas. Não era para largar não, porque, entendeu? Porque só peca quem fala em línguas, só peca quem sapateia. Não era para largar não. Então, irmão, vamos acordar, tá? Vamos acordar. Então, que Deus nos abençoe. Selecione o que você escuta. Compare com a Bíblia. Veja o que a Bíblia diz. Leia esses textos que eu te dei. Lucas 4:27, são só os pequenos, tá? Mateus 3:58, Atos 2:39. 1 Coríntios 13:8, vá ver o significado na palavra, veja vários significados, olhe se o autor não tem uma linha teológica daqueles que não acreditam nos dons, porque é claro que ele vai botar aquilo que ele acredita, mas se você olhar o contexto, você analisa o contexto, você vê, irmão, e faz a sua análise. Então, se você vê que está no canto errado, você vai para lá. Se você está no canto certo, continua. Porque, irmão, o que me deixa assim, um pouco preocupado é que o cara está na igreja pentecostal, o cara está lá e o cara fala mal da própria igreja. Entendeu? Você não vê esses caras falando mal deles mesmos, não. Você não vê esses caras se degladiando entre eles, não. Publicamente, não. Entendeu? Você não vê. Mas nós, pentecostais, ficamos se degladiando. Sabe? Porque o cara está na igreja pentecostal e diz, irmão, não acredito nisso. Eu já vi, irmão, o cara na igreja pentecostal e dizer, irmão, isso aí é meninice. Olha aí, irmãos. Tá fazendo o que lá, abençoado? Pega o beco. Vai. Porque tu não tá debaixo da bênção, não. Tu vai estar debaixo de maldição, porque eu já expliquei. A igreja tem um estatuto. E se eu congrego naquela igreja, eu tenho que estar debaixo da autoridade do meu pastor, debaixo do estatuto da minha igreja, para poder ser abençoado. Você compreende isso? Então que Deus vos abençoe. Que Deus abra o nosso entendimento nesta manhã. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para alguém em nome de Jesus. Deus abençoe.